Boa noite, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. A gente vai ter uma live super especial, imperdível. A gente vai estar falando então com o professor Ítalo sobre evolução e postura, ok? Um assunto bastante interessante. Pessoal aí em peso, hein, da posturologia integrada, coisa linda. Pessoal que está realizando a formação do método Posturologia Integrada 2.0, o MPI. Bom ver vocês aqui. Chegando então, ó, em peso mesmo, o pessoal da Posturologia Integrada, hein? Coisa linda de se ver. Aí, muito boa noite. Boa noite, Christopher. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos, nossos alunos. Sejam todos bem-vindos Ó, à nossa live de hoje. sim, tu viu que o pessoal do MPI, do 2.0, tá em peso aí hoje. Que legal, show de bola, Sim. pessoal. Bacaníssimo. É muita sede de conhecimento, hein? É, A olha, turma tá de parabéns, hein? Que turma, hein, Christopher? que turma. Sensacional. Acho que mais entusiasmado que os alunos com essa formação online que a gente está fazendo. É um aprendizado, né, Ítalo? É um Sim, desafio para nós também. É um aprendizado, metodologia, a maneira que a gente está entregando o material, realmente, o conteúdo. Eu acredito que a gente está fazendo com muita excelência isso. Depois a gente vai ter a avaliação dessa primeira formação online que a gente está fazendo com nossos alunos, né? Mas eu tenho certeza que a gente não vai deixar a desejar, não, né? Com certeza não. com certeza. E eu falo que o melhor ainda está por vir, né? Toda aquela entranha da posturologia, para quem já está nas aulas aí para os nossos alunos, Exato. cada vez vai ficando mais quente o negócio, e agora que começa a borbulhar mesmo, agora que o negócio fica Sim. legal. Recém começou essa semana, né? A gente começou com modelamento postrológico agora, Uhum. né? Recém essa semana. Agora a próxima aula já entra em captor oclusal, né? O Ítalo já vai desmembrar, esmiuçar o captor oclusal. Na próxima aula eu entro com o óculo motor e a gente vai montando as pecinhas do quebra-cabeça, do sistema tônico postural. E aí isso a gente sempre fala que abre o horizonte, né? Ao mesmo tempo que Isso. abre, a gente conecta todo esse mundo aí e consegue enxergar melhor o nosso paciente, né? Por essas vias. Com certeza, eu fiquei tão feliz, eu estava corrigindo a nossa tarefinha lá, né, do centro de gravidade, do centro de massa, o pessoal tá afiadaço, show de bola mesmo. Não, Chegaram no ponto que a gente queria realmente. pessoal super participativo, né? Realmente é uma turma que dá gosto de trabalhar, o pessoal tem sede de conhecimento, a gente vê que estão sempre muito atentos, muito participativos, né? E acho que dá mais gosto ainda, né, da gente tá aí juntos, né, a cada semana, né, passando conteúdo, interagindo. Então a gente está muito feliz mesmo, mesmo, mesmo. E aí, Ítalo, o que você preparou para nós aí Opa! hoje? Hoje é um assunto gostoso, bacana, é um bate-papo sobre a nossa história evolutiva. É muito gostoso a gente voltar às nossas origens, né? Vocês vão ver que nós vamos dar um passo grande até 7 milhões de anos atrás. Então é um bom tempinho aí de história e nós vamos entender um pouquinho aí de alguns sinais, né? De algumas evidências que mostram a questão da evolução, né? De um ser praticamente ali mais arborígeno, um ser um pouco mais arcaico, para um desenvolvimento ali de uma bipedia, de uma organização tônica postural, de uma organização fisiológica que vai dar condições para aquele indivíduo sobreviver ao novo plano, né, ao novo mundo que vem a encontro com ele. Então isso é muito legal que nós vamos ver questões de sobrevivência, né, nós vamos ver alguns porquês. A plataforma que nós estamos hoje é o Instagram, então para quem já está acompanhando nós no Zoom aí na aula vai ser um pouquinho diferente, nós não vamos conseguir entrar tanto ali, né, a nível de material, de conteúdo, mas eu tenho certeza que vai dar uma salpicada ali, vai gerar uma faísca dentro de vocês, principalmente para quem ainda não tem um conhecimento ou uma noção de um pouquinho de paleontologia, né, assim. Então é muito bacana. Eu, particularmente, quando eu comecei a ler, eu não tinha ideia nenhuma de como isso se veio, se o homem veio do macaco, se tem uma ligação direta ou são hominídeos, né, como a gente ouve falar, tudo, mas quem são esses hominídeos, de onde veio, quais são as evoluções ali anatômicas que são mais importantes, né, que chegaram ao que a gente é hoje. Então, eu resumi isso de uma forma
bacana para a gente ir conversando e se gratificando, né, por toda essa questão evolutiva e histórica que deu todas as condições que nós temos hoje em dia de sermos evoluídos, né? Nós somos evoluídos porque muita gente fala assim, nós estamos no topo da evolução, né? Nós somos seres mais evoluídos, mas eu falo, poxa, a gente, se comparar com os animais, nós somos um dos mais lentos. Nós somos um dos mais fracos também, vai lutar com um gorila ou com um urso, né? Então, nós somos um dos seres mais doentes, né? Os únicos que tem farmácias, médicos aqui somos nós, que vivemos com doenças e tudo mais. Então, se nós formos pensarmos, né, aonde está também essa evolução, né? Então, assim, o que realmente é evolução? O que leva nós a sermos o topo dessa cadeia evolutiva, né? Então, isso é muito bacana nós entendermos. Claro, né, pessoal, são todas teorias, muitas coisas ali tem comprovações, tem a gente fala, tem alguns sinais, né, tem algumas evidências encontradas arqueológicas, mas se a gente fosse expandir o leque, existem várias e várias teorias, né, nós vamos falar só de algumas mais importantes ali, mas daria muito pano para manga, não vamos entrar nem em questões religiosas, tudo, né, claro que isso fica longe desse assunto que nós vamos falar hoje, mas é muito bacana, particularmente, a hora que eu terminei de ver os slides, ele ficou uma introdução muito linda para quem quer conhecer esse mundo. E já de início, Christopher, eu já vou falar de alguns livros que eu usei como referência, tá? Legal. O primeiro tá aqui para mostrar para vocês antes que eu esqueça, tá? Esse aqui quase todo mundo conhece, e provavelmente todo mundo já conhece, né? A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? Então é fantástico, é o livro de início ali, né? Pra gente abrir alguns pontos, né? Depois a gente vai evoluindo. Tem um livro muito bacana, ficou no consultório, infelizmente não tem aqui para mostrar para vocês, mas é a Evolução Criativa da Espécie, do Amit Goswami. Então é um indiano ali que ele tem toda aquela visão quântica, aquela história toda. Então ele viu a evolução da espécie não só de uma maneira estrutural, física, tudo mais, mas ele já começa a ver a parte comportamental, algumas alterações mais neurocientíficas ali, muito bacana. E por último, quem se interessou, quem gostou do assunto, não é propaganda, tá? Porque a gente não ganha nada e tudo mais, mas eu li esse livro recentemente, falei pro Christopher, mandei a foto, achei fantástico. Esse livro do Bernard Valentine, que é um francês que trabalha com cadeias posturais, e ele fala muito do método GDS, da formação das cadeias, e principalmente dessa questão evolutiva. Então é muito legal que é uma continuidade disso que eu vou introduzir para vocês hoje. A partir disso que eu introduzi, dessas alterações, de toda essa evolução, nós podemos entender também as formações das cadeias musculares a partir desse princípio evolutivo. Então são literaturas muito bacanas, entre outras, que a gente tem por aí, tá? Prometo que eu não vou me delongar muito, é um assunto longo, mas a gente vai falar de uma forma bem gostosa, bem tranquila aí, Christopher. Legal. Fica à vontade, então. A casa é sua aí hoje. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá então, sem mais delongas. Eu vou alterando a câmera aqui de vez em quando, mas a maior parte do tempo eu vou deixar nos slides para vocês verem algumas figuras, assim, para criar uma ideia de como é tudo isso, tá? Se tiver ruim a visualização, qualquer coisinha aí vocês podem me dar um alôzinho. Deixa eu só aproximar aqui um pouquinho para ficar mais legal. Estão conseguindo ver aí, tranquilo? Como é que tá? Perfeito. Muito Joia, beleza. Pessoal, então a primeira coisa, né, nós estamos pensando no mundo, né, no universo, no nosso globo terrestre, como era de início, né? Nós temos ali o conhecimento da Pangeia, né, que seria toda a unificação ali dos hemisférios, de toda a parte terrestre, né? Nós teríamos a África ali como um ponto central, que daria origem, né, a todos essas criaturas que seriam nossos antecessores, e nós, com o passar dos anos, com as alterações climáticas, as alterações geotrópicas, tudo mais, nós temos uma separação desses continentes, nós temos um movimento de placas tectônicas, nós temos toda uma alteração geológica que vai fazer com que esses continentes comecem a se desprender, né? Então nós temos uma evolução ali terrestre, digamos assim, de Pangeia para Laurásia, ou Gondwana. Então esse globo terrestre ele já começa a ter modificações e mares entre esses continentes. Então nós já começamos, se nós pensarmos em grupos, né, em indivíduos, em animais, nós já começamos a ter separações já continentais de certos grupos de certos animais, tá? Hoje nós temos um mundo moderno como nós conhecemos, já uma separação grande continental ali, e nós temos o homem moderno que habita nela, que somos nós.
Então, se nós pensarmos, voltarmos lá na Pangeia, que tem a África, que seria a origem da humanidade, onde foram encontrados os primeiros fósseis ali que caracterizariam a vida humana, tudo mais, nós temos que pensar que esses grupos, esses hominídeos que nós chamamos, né, que são os primeiros ancestrais nossos, né, que são parecidos com os chimpanzés mais antigos, os cérebros desses hominídeos, que são os primeiros primatas ali que são antecessores a nós, parecidos, quase iguais aos de um chimpanzé moderno, do chimpanzé que a gente vê no zoológico hoje em dia. Então, por mais que nós temos milhões de anos de evolução, nós temos muitas características que vocês vão ver, não só neurofisiológico, mas estrutural, enfim, comportamental, de vários ancestrais nossos. Esses primeiros hominídeos que nós temos conhecimentos, tá? Que vocês vão ver que os mais antigos fósseis encontrados desses hominídeos giram em torno de 7 milhões de anos. Eles eram baixinhos, tinham cerca de 1 metro. E deixaram de lado a vida de quadrúpede muito cedo. Existiu uma necessidade evolutiva, que nós vamos falar sobre ela, para que esses quadrúpedes, né, esses animais que viviam potencialmente em árvores, engalhadas, em galhos, eles começaram a ter que conquistar o ambiente terrestre. E como eu falei de semelhanças, né? Muitas vezes tem gente que fala, mas será que tem uma coisa parecida? No homem e macaco não tem nada a ver. Essa questão de evolução, tudo mais. Existe algo anatômico parecido, algo anatômico que condiz com essa evolução? Então nós já respondemos que sim, existem várias correlações anatômicas, né? Se nós vemos algumas espécies de macacos, orangotangos, né, gorilas, chimpanzés, e ali do lado direito, o último esqueletinho, o homem, como é hoje, nós percebemos que muitos ossos, muitos segmentos, muitas estruturas são as mesmas com algumas modificações e algumas alterações. Se nós voltarmos um pouquinho mais no princípio, até o desenvolvimento embriológico, se nós pegarmos um embrião de vários animais marinhos, de vários mamíferos e do homem, vocês vão ver que até um período ali de desenvolvimento embriológico, o embrião é praticamente muito parecido, muito igual. É até difícil de separar. Então é muito bacana que nós vemos muitas estruturas se evoluindo e ao mesmo tempo dando função para aquele organismo. Ali do lado direito, né, a figura ali com a musculatura já inserida, né, para vocês verem que apesar de algumas alterações de comprimento, de tamanho, que vão mudar toda a função desse animal, que nós vamos falar do glúteo, por exemplo, ali. Se vocês verem o glúteo do chimpanzé ali do lado esquerdo, vocês vão ver que ele tem uma inserção mais na região mais distal do fêmur. E se a gente vê no homem, já essa inserção glútea ela já é mais proximal. Tudo isso existe uma alteração de função, porque ali o macaco ele precisava de uma impulsão para pular, subir em galhos, né, subir em troncos. E o ser humano não, a função glútea já é uma função de estabilização, uma função já para corrida, caminhada. Então a gente muda a função e aí sim a estrutura tem que mudar. Assim como o Steele falava, né, que a estrutura governa a função, né, para quem dá osteopatia. Então a função e a estrutura estão sempre intimamente ligadas e sempre favoráveis às necessidades do ambiente e da evolução da espécie ou do ser. Tá? Aqui uma outra semelhança, né, uma comparação bacana ali. Do lado esquerdo nós temos o tronco, os quadris, a coluna vertebral, os líacos ali, de um chimpanzé. No meio ali vocês já vão ver o do ser humano, do homem de hoje em dia. Então, se nós observarmos, né, o comprimento, né, a extensão ali a nível vertical dos quadris e depois dos chimpanzés e depois do humano, nós já vimos uma alteração muito grande, né, nessa estrutura. Isso vai ter uma função que nós vamos falar depois. E ali do lado direito nós já temos os Australopithecus afarensis, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles também, que já são muito próximos do que nós temos hoje em dia da estrutura humana, tá? Então existem muitas semelhanças, tá, pessoal? Algumas semelhanças aí para vocês já irem percebendo, né, a nível visual. Então, como é que foi toda essa história de evolução, né? Por que nós falamos da bipedia e da importância da bipedia para a postura, para o sistema tônico postural e para o indivíduo que nós somos hoje? Antigamente, nosso sistema de locomoção era a braquiação. A braquiação é aquela locomoção dos macacos, de agarrar-se em galhos, em ramos de árvores, né, se balancear, fazer aquele movimento de balanço, de impulsão para se arremessar para outra árvore, para outro galho. Então, isso exigia, né, a anatomia, exigia uma função diferenciada tanto nos membros superiores,
quanto no tronco, quanto no centro de gravidade, na estabilização desse indivíduo, e também nos membros inferiores, tanto nos pés ali, tanto para segurar, para agarrar, mas também para dar impulso, entre outras funções. Quando nós pensamos, né, se nós voltarmos aqui, né, na braquiação e depois no homem bípede, nós temos que pensar em muitas e muitas mudanças fisiológicas, anatômicas, perceptivas, sensoriais, enfim. É uma vasta mudança para que aquele organismo, que era um animal lá que balançava de uma área para outra, consiga se locomover de uma forma eficaz, de uma forma estável, né? Esse animal ele tem que ser estável. Imagina se eu for um hominídeo ali que comecei a andar e de repente vem um leão correndo atrás de mim e eu ainda não tenho essa estabilidade, não tenho esse equilíbrio, eu ia cair na primeira pedra, no primeiro tronco ali, esse leão iria me comer. Então existe uma série de adaptações, inclusive do sistema vestibular de equilíbrio, né? Que nós vamos falar também sobre ele, para esse ser conseguir agora não mais balançar e sim se manter estável dentro de todas as condições de atividades de vida diária, atividades de vidas instrumentais, né? Começar agora a usar instrumentos, começar agora a desenvolver ferramentas e começar agora a desenvolver todo um papel de comunidade, de família, de grupos, de sociabilidade entre um e outro. Então o andar bípede, né, hoje é considerado a primeira marca da linhagem que chega até nós, que é o homem moderno, tá? Por isso que nós vamos dar uma importância muito grande para ela. 1871, Charles Darwin, né, já falava, entre várias publicações, vários livros deles, que os hominídeos necessitavam andar sobre duas pernas por algumas necessidades ambientais, por algumas necessidades de sobrevivência. Uma que ele fala muito, sim, a principal que ele fala, é a necessidade de libertar as mãos para ter a habilidade de fabricar armas, ferramentas, né, para ele conseguir lutar, para ele conseguir se proteger, arremessar uma pedra, uma lança, entre várias e várias outras atividades ali com os membros superiores. Então, a necessidade de uma mudança estrutural, tanto nos pés como nos membros inferiores, assim como no equilíbrio, foi uma das coisas primárias ali para esse indivíduo. Essas primeiras espécies, nós temos que pensar que ela vivia em regiões de florestas, matas altas, né? Era um componente geológico totalmente diferente de um período que eles passaram de congelamentos, de geleiras. Existia um período ali no nosso universo que aquelas florestas africanas verdes, lindas, com árvores altas, foram se acabando, foram mudando e foram ficando somente aquela savana baixa, aquela vegetação baixa que a gente conhece hoje em dia. Então, esse animal que vivia ali com abundância de alimentos, que existia proteção, enfim, que existia água, tudo mais, começou a ficar com déficit de água, alimentos, tudo mais. Então, esse animal ele tinha que começar a sair daquele local que era confortável para ele, e ele teve que buscar alimentos, buscar a sobrevida em outros lugares. Então, isso era muito difícil para as mulheres, né? Além da incapacidade física em comparação aos homens, né? As mulheres ali tinham a prole. Quando elas não estavam grávidas, que isso era muito repetitivo, né? Não tinha anticoncepcional, não tinha preservativos, igual não tinha televisão, o negócio era bimbar, então terminava uma gestação, normalmente a fêmea já estava embarrigada de novo. Terminava, e claro, vários machos, necessidade da espécie produzir, então aquela fêmea, ela não tinha como acompanhar muitas vezes o grupo. Então o que começou a acontecer? Grupos de machos, grupos de homens começavam a sair, conquistar esse novo território em busca de alimento, em busca de comida. E esses machos que conseguiam lutar, que conseguiam vencer todas as alterações climáticas, os animais, né, todos os ataques, enfim, esses homens que conseguiam voltar com o alimento, a fêmea já falava, opa, hoje em dia é o carro, o dinheiro, né? Hoje em dia tem várias formas de a gente conquistar a fêmea ali, inteligência, tudo, com o chaveco, com a inteligência, conhecimento em posturologia. Eu falo brincando, mas a minha esposa hoje, ela foi já minha paciente, olha que bacana. Olha então só, o conhecimento viu? conquista também, ó, tá vendo? Pessoal, mas voltando ao assunto, tá? Então esses homens que saíam, conquistavam e voltavam com alimento e davam o alimento à fêmea e aos menores ali, né, aos filhotes, é claro que a fêmea falava, opa, essa linhagem, esse homem vai ser um grande módulo, ele vai ser um grande reprodutor.
eu vou fecundar com ele. Então, a fêmea, em gratidão, digamos assim, é claro, a sabedoria biológica percebia, através do cheiro, através do alimento chegando, que aquele animal, aquele homem ali, ele era o que ia procriar a espécie, porque a espécie tinha que ser forte para sobreviver. Então, em algumas teorias, né, que Darwin fala, existe essa teoria da sexualidade, né, essa teoria da reprodução, que a fêmea ela vai reproduzir com aquele macho, com aquele animal que trazia o alimento para ela. Então, a necessidade de eu ser um homem bípede, por quê? Deixa eu voltar aqui. Esse homem bípede, né, assim como nós falamos, ele tem que trazer esse alimento para a fêmea. Então, para mim conseguir atravessar aquele campo que antes era mata alta e agora é vegetação baixa, eu tenho que olhar por cima dessa vegetação. Eu tenho que entender, deixa eu só passar aqui. Eu tenho que olhar essa vegetação de uma forma diferente do que eu olhava antes. Se nós olharmos ali o primeiro quadradinho, uma selva cheia de mata, tudo mais, nesse tipo de ambiente eu não preciso ficar em pé para ver longe, eu não vou ter uma visão longa, uma visão distante. Eu preciso, pelo contrário, olhar mais farejando o chão, com a minha cabeça mais próxima do chão para mim farejar alimentos, né, encontrar algo ali no chão, realmente que seja de utilidade, do que ter um olhar mais horizontalizado. Só que com as mudanças climáticas, descongelamento de geleiras, períodos de frios prolongados, né, mudou todo aquele ambiente bonito, verdinho. Aí nós temos o que nós temos ali embaixo. Então imagina um homem que sai andando de 4 patas, de 4 apoios ali, e de repente, a hora que ele abre o matinho da frente, ele já dá de cara com aquele leão ali. É claro que a chance de sobrevivência dele seria muito grande. Porém, agora imagine esse homem de pé, olhando ali naquela savana, ele vê até aquela árvore lá na frente. Então a chance dele ver essa agressão, né, esse animal que pode vir a comer ele, é muito maior. E também para ver as presas, né? Assim, nós temos que ver nosso alimento. Então, a forma de eu ver um alimento mais longe e criar estratégias para pegar ele, também houve essa necessidade da bipedia. Então, se nós voltarmos aqui, os homens, né, como nós falamos, precisavam transportar os alimentos e perceberam agora em 2012, numa pesquisa, né, os pesquisadores descobriram que os chimpanzés, eles tendem a andar sobre 2 pernas e ao transportar alimentos raros ou valiosos para eles. Desde brinquedos, coisas que realmente eles gostam mesmo. Quando eles pegam, eles percebiam que o primeiro comportamento era ficar de pé e carregar esses alimentos e normalmente entregar para a fêmea. Então a gente já vê resquícios, né, dessa habilidade, dessa necessidade já nos primatas de hoje em dia. Peter Hodgman e Henry McHenry, eles falam que os hominídeos evoluíram para andar na posição vertical em resposta às alterações climáticas, assim como Darwin falava também. Eles falam das alterações das florestas, de toda a necessidade de buscar alimentos, tudo mais. Então ele fala muito sobre a questão energética, como que esse homem com o déficit de alimento, com todas essas alterações, como ele precisava economizar energia. Assim como eu falei numa das aulas que nós estávamos comentando, acho que sobre isso, antigamente os homens, a gente vê muitos livros escritos que ficavam nas cavernas, o homem das cavernas, mas existem umas literaturas que mostram que a caverna, na verdade o nome não era caverna na pedra, como a gente vê nos desenhos, né, ou nos filmes, na verdade eram buracos, eram tocas feitos na terra, em sentido vertical. Então esse homem, né, esse hominídeo, muitas vezes a forma que eles encontravam de se proteger do frio e de ficar protegido de outros animais eram cavar buracos, né, cunhas ali como se fossem topeiras e se encobrir até praticamente os ombros ou o pescoço e ficar durante horas durante o dia. Eram poucas horas que esse homem saía desse buraco para caçar, para fecundar, enfim, para fazer todas as atividades, tá? Então era uma mudança. Hoje em dia a gente dorme 4, 5 horas por dia, 6 horas por dia e nós tínhamos uma inversão de tudo isso. Então ele fala que essa necessidade de economizar energia levou o homem também à bipedia, porque é um mecanismo que economiza energia. Além do maior campo de visão, ele fala tudo aquilo que a gente falou, da maior proteção contra os predadores, tudo mais em relação à alteração da vegetação e do ambiente. Em 2007, pesquisadores estudando os chimpanzés em esteiras, tá? Eu não sei como é que eles fizeram isso, ia ser muito interessante colocar os chimpanzés para correr na esteira ali, conseguir manter eles ali, mas eles determinaram que eles necessitariam de 75% mais de energia durante a caminhada do que os humanos bípedes. Então, se nós pensarmos em economia ou gasto de energia, é muita diferença se nós pensarmos no sistema tônico postural de um macaco e colocar ele com
os ossos que ele tem, né, com o tamanho, com a formação dos ossos que ele tem, com as cadeias musculares que são presentes ali, como elas trabalham dentro desse macaco e todo o seu sistema. Se nós colocarmos eles para fazer o bipedismo hoje sem toda essa evolução, sem todos esses milhões de anos de adaptação, eles não teriam essa capacidade de economizar energia e não teriam essa habilidade de ter um bipedismo otimizado, tá? Então nós vemos que quando o macaco fica em bípede, eles apresentam muitas oscilações, eles apresentam um balanço, né? Eles têm um certo, uma tentativa de correção do centro de gravidade deles, tá? Então não é um bipedismo optimizado. Então, na evolução, né, com a conquista da bipedia, que nós estamos falando tanto, da verticalidade, foi somada algumas vantagens, coisas que levaram nós a essa bipedia, né, essa importância. Os pés como apoio, né, não mais como garra, não mais como uma mão, digamos assim, né, esse pé agora começou a mudar em relação à mão, agora nós temos um apoio plantar, nós temos um apoio sobre o solo, nós temos uma leitura de como esse solo está, se está quente, se está frio, se esse solo é duro, se ele é macio, se tem alguma coisa embaixo do meu pé que eu possa utilizar. Então, a mudança de células, igual o Christopher fala, de células GLABA, de várias outras células que vão começar a constituir uma camada que vai se acrescentar nesses animais, que é a epiderme, né? Nós temos a derme, a epiderme. Então, existe um tecido mais sensível, um tecido mais epicrítico, que vai sendo caracterizado a partir dessa necessidade, dessa evolução de bipedia, tá? É igual eu falo, se pegar um macaco e soltar ele na selva, ele corre para tudo quanto é lado lá, pisa em graveto, pisa em pedra e não tá nem aí, vai embora. Agora eu falo, vai a gente, né, correr numa mata ali, alguma coisa, o primeiro espinho que pisa ali, o peão já cai no chão, já sente dor. Então existem alterações de estrutura, é claro, para a nossa sobrevivência. As mãos livres, né, para locomoção, para questão de uso de ferramentas, para luta, né, começou a ser explorado de uma forma de luta, de uso de ferramentas para combate. O desenvolvimento e fabricação de armas, né, de defesas, de caça, de utensílios ali de moradia, de construção agora de certas estruturas de proteção para eles dormir. Então a gente já vê a mão como uma ferramenta já e não só como uma estrutura de apoio ou de locomoção. Maior alcance do campo da visão, o aumento do cérebro, é claro que agora o cérebro nosso tem que se expandir, tem que criar áreas para entender tudo isso, né? Nós temos que criar áreas relacionadas ao equilíbrio, relacionadas à visão, nossa visão mudou, agora nós temos que ver uma horizontalidade maior, nós temos uma entrada de luz maior, né? Então nós temos uma mudança também, tanto nas estruturas visuais como nas alterações a nível de córtex visual. Desenvolvimento da linguagem, tá, pessoal? Isso é muito bacana também. Então, tudo isso, na verdade, deu condições para esse desenvolvimento neurológico, né, do que nós somos hoje, e o desenvolvimento da linguagem, que é tão importante para nós. Pela neurociência, se eu não me engano, a área de Broca foi desenvolvida há 90 mil anos. Então, na verdade, até antes de 90 mil anos atrás, nós éramos seres que nos comunicavam através de expressões, né, através das vias de expressões, o macaco ali, o hominídeo, enfim, o animal que era o rei daquele grupo, né, que era, digamos assim, fugiu a palavra agora. Que era o dominante, né? Tinha os dominados e tinha o dominante. O dominante, ele tinha uma expressão facial que ele não precisava falar, ele não precisava bater no nada. Pela expressão, pela postura daquele animal, ele já se encabia de falar, opa, eu que mando aqui. E os outros, que eram os dominados, eles já tinham uma postura flexionada e eles curvavam a cabeça diante daqueles outros dominantes, né? Então nós temos o que nós chamamos de avenida das expressões, né? Nós temos o que hoje é uma matéria de doutorado em humanas, que nós chamamos de semiótica, que é todo um entendimento, né? Uma compreensão, uma ciência que estuda toda a nossa percepção não consciente. Ou seja, quando eu falo para o Christopher, eu estou muito feliz hoje. Nossa, hoje eu estou muito feliz. Porque você fala, você está falando que está feliz, mas estou vendo na sua cara que você não está feliz. Então, na verdade, o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós percebemos quando nós ouvimos alguém falar, na verdade é muito pouco perto de tudo que nós estamos absorvendo dentro de uma semiótica. Então, existe uma leitura que nós fazemos o tempo inteiro, que muitas vezes nós não percebemos, que é inconsciente, ou melhor, subconsciente, que nós vamos começar a
entender como que aquela pessoa, como que aquele animal que está na nossa frente, como que ele está reagindo em relação a gente. Por exemplo, se tiver uma pessoa na minha frente e ele não falar nada, eu tenho que entender se ele vai me atacar, se ele está com uma cara bacana, se ele é amigável. Então eu tenho que fazer uma leitura facial das expressões e uma leitura postural. Porque se esse animal está assim, provavelmente, ou se ele está assim, né, ele não está querendo me dar um abraço, né? Então eu tenho que entender, eu tenho que fazer essa leitura. Por isso que nesse momento a percepção e a mudança postural, né, a aquisição postural se torna tão importante. Tanto para mim sobreviver frente aos animais, vocês vão perceber que muitos animais na floresta, enfim, no reino animal, quando eles são ameaçados, eles tendem a crescer posturalmente, né? Se a gente pega o pavão, abre as asas. Se a gente pega tem muitos peixes, né, que quando eles se sentem ameaçados, eles puxam água e insuflam, né? Hienas, entre vários animais, vocês veem que eles ficam numa bipedia, algo nesse sentido, né? Ursos, né, quando eles estão ali em quatro patas, quando eles vão lutar, a primeira coisa que eles fazem, eles crescem, eles aumentam. A mamãe da gente, quando tá brava com a gente, né, ela já põe a mão na cintura, né? Então, isso é um sistema inconsciente e evolutivo de uma percepção postural que entra a semiótica, que é uma leitura que realmente... eu falo que nem é uma leitura, na verdade é uma troca de percepção entre quem está emanando essa postura, esses sinais, e quem está recebendo e lendo esses sinais. Então isso é muito bacana, pessoal. Então se nós falarmos em semiótica, nós como terapeutas, como posturólogos, como fisioterapeutas, nós temos que ter essa semiótica muito aflorada, porque muitas vezes o paciente fala uma coisa, mas nós sabemos muito bem que o que ele fala, muito pouco é verdade, muito pouco ele sabe do que está acontecendo com ele. Então, nós temos que ouvir muito mais a expressão e a postura do que realmente a fala. Nós somos seres 90% comunicante de semiótica e não de fala. Então, isso é muito legal, porque foi nesse momento que nós começamos a dar estrutura, começamos a dar abertura para que em um momento posterior nós teremos o desenvolvimento da fala e de toda a nossa comunicação de sociabilização. Tá aqui. Então, tudo isso leva ao principal, que é a maior capacidade de sobrevivência e de desenvolvimento da espécie, tá? Porque eu sempre falo para meus pacientes, às vezes nós vamos falar muito sobre medicina germânica, eu fico voltando ainda, medicina germânica e tudo mais, então às vezes quando nós explicamos como que um tecido, ele muda para aquela pessoa sobreviver frente a um componente emocional, frente a uma demanda psicoemocional, ou física mesmo que seja, a pessoa fala, poxa, Ethan, mas você fala para mim que nós somos um ser tão inteligente, que o nosso organismo evoluiu há 7 milhões de anos, há tantos milhões de anos, que é um organismo que sabe, que faz, que não tem erro, tudo mais. Agora você fala aqui para mim me adaptar a alguma coisa, meu corpo mudou uma estrutura que fez eu ficar doente. Então, assim, por que eu fiquei doente? Por que eu corro o risco de morrer para eu conseguir fecundar, para eu conseguir fazer aquilo, para eu conseguir fazer aquilo? É o que eu falo sempre aos meus pacientes. Para a natureza, para a espécie, para o universo, para a natureza, não é você que importa. É a espécie, a continuidade da sua espécie. Então, você é só mais um em uma linda e longa história de evolução. Então, a espécie, ela está usando você de uma forma bonita, tá? Mas ela está te usando para que isso continue de uma forma evolutiva e melhor. Então, por isso que muitas vezes a gente não entende ou não consegue compreender como que algumas alterações morfológicas e estruturais acontecem, que são muitas vezes, não são benéficas para a gente, né? Quando a gente pensa em respiração, a gente pensa em alguns órgãos mais vitais, porém, é igual eu falo, se a gente pega os búfalos lá que disputam o território e dando cabeçada, tudo mais, existe uma pesquisa que mostra que quando eles estão quase fraturando o crânio deles, esse sistema deles, o organismo deles percebe que em algum momento eles podem dar uma próxima cabeçada e ter uma fratura craniana, um traumatismo craniano e morrer. Esse organismo é tão inteligente que ele gera uma descarga de hormônios a nível de acetábulo, né, a nível de epífise óssea, e esse animal de quase 1 tonelada, quando ele vai fazer o arranque, ele gera uma fratura na cabeça do fêmur e cai no chão e fica... Então aquele outro animal percebe que ele ganhou a luta, ele sai como vencedor, e aquele outro animal que iria morrer a qualquer momento, ele poupa a vida dele com uma fratura de cabeça de fêmur. Então isso é muito interessante, porque vocês vão ver que muitos pacientes
não caem em fratura um fêmur como idosos, né? Vocês vão ver que muitas vezes eles fraturam e caem, né? Então a medicina às vezes não tem uma explicação, é um desgaste, veio, hormônio, aquela história toda. Mas se nós pensarmos por um lado psicobiológico, né, uma percepção biológica à sobrevivência, existem várias linhas que mostram, né, assim, no caso do fêmur ali, um conflito específico, que aquele animal que se sente acuado, que se sente inferior, que se sente desvalorizado, não potente a realizar algo, ele gera uma fratura naquela cabeça. É como se fosse assim, me deixa quietinho aqui. Então, se muitas vezes a gente encontra isso no idoso, nós podemos coletar, eu particularmente converso muito com meus pacientes sobre isso, eu gosto de extrair isso deles. Muitas vezes você vê esses idosos que têm a fratura da cabeça do fêmur, muitas vezes fala assim, eu era isso, era aquilo, eu era o chefe da família, agora eu faço cocô nas calças, uso fralda, vou fazer uma coisa e não consigo. Esse dia eu fui atravessar a rua, caí no chão, poxa, eu já fui até do exército. Esses dias eu tava lá, ouvi meu filho e minha nora falando que eu tô incomodando, eu tô aqui na casa deles, tô incomodando, eu não tenho mais serventia. Plof, vai lá e quebra a cabeça do fêmur. Então vocês vão ver que por mais louco que isso pareça, existem hormônios, existem várias correlações cerebrais que podem levar a isso dentro de várias visões, como na medicina germânica. Então isso é muito bacana, a gente entender o indivíduo, né, como um todo e com todo esse fundo evolutivo. Se nós pensarmos nos reflexos, né, desde um bebê ali que tem todos os reflexos, desde sucção e tudo mais, o engatinhar, né, tudo passando para as fases ali, até ele chegar a ficar bípede e caminhar, nós temos todo esse componente que nós estamos falando hoje de fundo, tá? Então nossas células, nosso sistema tem todo esse resquício dessa evolução. Agora falando mais da parte anatômica que realmente interessa pra gente, né? Vamos falar um pouquinho dos glúteos ali, como eu falei antes, tá? Os glúteos, eu fiz o resuminho ali, então, Christopher, podemos mandar isso aí pro pessoal, né? Claro, com certeza. Opa, vai ficar mais fácil aí. Eu deixo um link disponível depois eu digo, esse final de semana eu monto no site da Posturologia Integrada e a gente deixa disponível esse resumo pro pessoal ler. Show! Fico mais tranquilo ali, que legal. Pessoal, então os glúteos ali, né? Para que esse ser agora que se torna bípede seja uma bipedia ali optimizada, uma bipedia funcional, economizando energia e, é claro, dando condições de sobrevivência a esse ser, ele tem que ter esses glúteos bem posicionados e ligados na lateral do osso pélvico, de preferência o mais proximal possível do tronco. Então isso é uma questão que a gente percebe ali naquela figura, não sei se vocês conseguem ver isso, mas dá para ver tranquilo aí, Christopher? Beleza? Ali o glúteo, né, do macaco, lá bem distal, né, uma inserção bem distal, e ali no homem já bem proximal. Então por que isso aconteceu? Como eu falei antes, né, aquele animal ali, o macaco, ele precisava fazer aquela impulsão. Ele precisava esticar o músculo do quadril para que ele se arremessasse e fizesse essa força de salto. Agora, esse homem, já que anda bípede, como nós falamos, ele precisa correr, ele precisa se estabilizar. Tanto que tem um teste que nós fazemos, né, em clínica, né, Christopher, para testar a capacidade da força glútea ali. Vamos ver quem da nossa aula ali tá afiado. Quem consegue lembrar o testezinho que começa com T? Deixa eu botar os comentários aqui, vamos ver. Opa! Pessoal, alguém lembra aquele testezinho lá para testar a força do glúteo? Parece um teste, igual a gente fala na aula, né? Não existe coisa simples, bobo, existe coisa mal feita. Às vezes um testezinho simples de glúteo ali, a gente consegue já entender muita coisa. Exatamente. A gente consegue. É só unir as peças. Exatamente, fazer as conexões corretas, né? Isso te traz muita informação muito rica, né? Na hora de avaliar o teu paciente. Então, um simples teste, muitas vezes, nos traz informações importantes, todo na hora de avaliar, até mesmo conexão com o vestibular, ou conexão de sim ou não botar uma peça podal lá embaixo. Então, faz toda a diferença a gente fazer toda essa junção aí de informações. Isso que é legal, Christopher, o pessoal aí da posturologia, né, que nós estamos juntos aí nessa jornada, vocês já podem correlacionar o glúteo, então por isso, tudo mais, por isso que nós não temos uma capacidade assim em relação àquilo, por isso que quando eu faço o teste Trendelenburg, alguém colocou, não, ó, falei. O TUGT. Não é o TUGT, não. É o Trendelenburg, gente. O velho e bom Trendelenburg, né? Que nós fazemos desde a faculdade. Aí.
Perfeito, legal, pessoal. Então isso é muito legal, tá? E aí vocês vão começar a perceber essa função, porque às vezes a gente já avalia, para que fazer o treino do Lemburg para ver o glúteo, né? Só para ver a estabilidade, só para ver se a pelve está instável, se ela está caindo. Não, existe todo um componente, né? Essa pessoa com essa fraqueza glútea, além da instabilidade ali, ele é uma pessoa que vai ter uma deficiência. Se nós analisarmos a fase dinâmica da marcha, nós podemos perceber a diferença entre um glúteo fraco, né? Um glúteo ali hipotônico e realmente um glúteo funcional, muda totalmente. Né? E uma série de patologias, né? Muitas vezes que um simples glúteo fraco, né, vai estar gerando tanto a nível de quadril, a nível de joelho, a nível podal, a nível na hora do sway, né, do balanço da marcha, outros grupamentos, posturas dinâmicas adaptativas pela falta de um tônus, um trofismo de glúteo. Então, gente, tudo é importante, não existe músculo que não seja importante, né? Todos os grupamentos, todas as cadeias são importantes estarem ativas para a gente ter um bom funcionamento da nossa postura. Isso. E esses glúteos mal posicionados ou fracos, como no macaco, por exemplo, vão fazer com que ele esteja, quando eles ficam em bípede, eles estejam uma instabilidade, né? Por isso que existe uma oscilação, eles não conseguem ficar estável ali. E também existe um outro componente que acontece, tanto com a gente como com os macacos, quando tem um glúteo hipotônico ou não funcional. Vocês sabem falar para mim aí, pessoal, o que acontece com os membros inferiores, por exemplo, quando o glúteo está fraco, qual que seria ali uma adaptação em relação a esse glúteo fraco, que acontece inclusive nos macacos? Vocês sabem me falar aí o que acontece com os membros inferiores? Vamos ver quem acerta aí, quem vai ganhar um pontinho hoje? Vamos deixar a pergunta no ar aí, vamos lá. Pergunta no ar, hein, pessoal? Isso aí. Alguém sabe? Que daí eu já vou falar para pular para a próxima, hein? Não? Pessoal, eu vou ir aqui só para a gente não perder. Olha lá, ó. O chimpanzé eu coloquei no meio. Fica a pergunta. Ixi, eu já ia responder. Ficou. Olha lá, ó. Pessoal, o chimpanzé eu até coloquei ali, tá? Mas isso é muito legal porque. Isso, flexão de joelho. Valeu. Muito bom mesmo. Beleza, legal, show de bola. Realmente, tá? Então os macacos eles fazem isso obrigatoriamente por essa instabilidade, por essa falta de força glútea, eles tendem a dobrar os joelhos para não ter esse desequilíbrio, senão eles, claro, eles cairiam. Vamos passar aqui, então, depois nós temos o centro de gravidade, que nós falamos tanto na última aula ali, o pessoal que tá, nossos alunos ali viram alguns artigos específicos, né, falando sobre isso, uma resenha bem bacana, parabéns a todos que fizeram a tarefinha ali, vocês estão de parabéns mesmo. Então, o que acontece com esse centro de gravidade, né? Lembra que a pelve que eu mostrei para vocês antes ali, né, do macaco, do hominídeo, do homem, elas têm mudanças de tamanhos, né, principalmente na verticalidade ali. Então nós temos essa relação da pelve, né? A pelve ela só é funcional quando ela é mais larga. Por quê? Se ela for mais larga, ela vai dar equilíbrio e uma melhor distribuição de peso para esse ser. E isso vai impactar diretamente na ação do centro de gravidade, na ação da gravidade, em toda a anulação das forças da gravidade sobre nós, tá? Aquelas forças, os eixos que o Christopher mostrou muito bem, que ensinou pra gente, né? Se vocês lembrarem dos eixos X, Y, Z. Então isso é muito bacana, porque os primatas, né, que se locomoviam em braquiação, o centro de gravidade estava depois eu vou mostrar na figura para vocês, vai ficar mais fácil. Ele se encontrava no centro do tórax, um pouquinho abaixo ali do manúbrio. Então, esses seres, né, eles tinham uma estabilidade para não andar em bipedia. E agora que nós estamos bípedes, se nós continuarmos com esse centro de gravidade a nível de manúbrio ali, provavelmente nós não conseguiríamos dar poucos passos, nós cairíamos. Então nós tivemos que ter uma adaptação do nosso sistema de equilíbrio, nosso sistema vestibular, não só as aferências, né, não só o sistema músculo-esquelético, não só o sistema que estrutura, que suporta esse ser, mas todo o sistema que capta as informações daquele mundo, né, que vai mostrar para esse indivíduo como ele está diante daquele mundo e como o mundo está diante dele. Fica à vontade, olha que legal, Ítalo, pensando aqui um pouquinho, né, você falou que o centro de gravidade está abaixo do manúbrio, pensa uma coisa, a cadeia, hoje a nossa cadeia cinética fechada para a locomoção é ascendente, né? São os pés. Né? Eles tinham a cadeia cinética ao contrário, né? Usavam os braços para se locomover.
né, o balanceio, né, entre as árvores. Então, talvez Uhum, por isso a diferença, né, do ponto de gravidade, do seu centro de massa, centro de gravidade, que acabava sendo distal e não ascendente aqui nesse caso, como nós somos hoje. Então, bem perfeito. legal a gente usar É legal, ele a vem história. descendo, né? A gente usar a história ao nosso favor, usar a antropologia aí, é muito legal. É Sempre legal. é muito enriquecedor quando a gente começa a buscar conexões, né, com toda a história da evolução. Isso, perfeito. E é legal porque se você pensar, às vezes, uma coisa que parecia que nem tinha sentido, igual o Sol, né? Fala, mas o que que o Sol vai influenciar na postura desse ser também? Influencia, porque aquele ser que andava ali, o primato de quatro patas, o Sol batia diretamente nas costas dele. E agora Uhum. esse homem bípede, o Sol já bate diretamente sobre a cabeça e sobre os ombros. Então nós temos toda uma adaptação também em relação à temperatura, ao ambiente, ao sol, à chuva, Uhum. enfim, então existe realmente, igual a gente fala, o ambiente molda o indivíduo, tá? Então É, se a gente fala de epigenética, nós entramos um pouquinho mais, é. né, Bruce Lipton fala muito disso, né? O biólogo Bruce Lipton ele fala muito da influência do ambiente mudando os fatores internos da célula, né? Não só o núcleo, mas a membrana da célula sendo alterada para se adaptar àquele ambiente externo. Então isso é muito legal, gente. A gente vê alterações não só, como a gente pode dizer assim, não só funcionais, mas também toda uma alteração histológica, né, de tecidos realmente, tá? Coluna vertebral, que para nós aí também é uma grande chave, né, de tudo isso, ela teve que se desenvolver, né, Hum. principalmente em curvas fisiológicas, né, que nós temos as lordoses e as cifoses hoje em dia. Então, o aumento do número, né, da quantidade de vértebras e do tamanho dessas vértebras também foram importantes, tá? Então, vou só chegar um pouquinho mais perto aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês verem. Jesus. Ei, Ei, caiu a acontece. casinha aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Ai, ó, o sistema tônico postural do meu pau de selfie que não tá tão bom. Ah lá, pessoal, olha eu só vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Olha a diferença realmente do esquema da coluna vertebral desse hominídeo, né, de um primata mais antigo nosso, e ali já nós com as nossas curvas fisiológicas, tá? Então, aqui nós já podemos entender o porquê, né, dessa necessidade da alteração do centro de gravidade, né, a necessidade da mudança das cadeias musculares para estabilizar esse ser, e a necessidade do desenvolvimento de um sistema tônico postural mais apurado, com aferências, né, com captores, com certas estruturas que vão captar aquele mundo externo para que nós conseguimos devolver a melhor função, a melhor sobrevivência para esse ser, tá? Então aqui a coluna para a gente é muito bacana, tá? Então depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso daqui também em um outro momento. Deixa eu reajustar aqui. Segura, Bia. Joia. Aí, joia. Estão conseguindo ver bem? Tranquilo? Joia, Perfeito. voltou? Perfeito. Bem, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Legal, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Membros inferiores, é claro, se a gente pensar descendendo aí, né, o membro inferior vai ter que se adaptar agora para pisar, para caminhar. Lembrando, pessoal, que né, principalmente antes, né, agora o nosso chão agora são superfícies lisas onde a gente anda, né, tudo Uhum. plano. Mas imagina, né, numa savana africana 7 milhões de anos atrás, né? Então é claro que todo esse relevo, né, toda essa superfície era totalmente diferente. Então, todas essas estruturas têm que se adaptar para esse indivíduo sobreviver. Então, membros inferiores, o colo do fêmur, ele tem que ser alongado, permitindo a formação de uma inclinação em direção ao joelho. Essa é uma grande diferença nós pegarmos dos primatas e de nós hoje, tá? Então essa inclinação é o que vai dar além de sustentação, vai dar toda essa função de marcha de bipedia que é inerente a É. nós. Se nós não tivéssemos, né, essa inclinação em direção aos joelhos, não ocorreria esses movimentos corretamente. E o amortecimento, né, dos movimentos ali, a gente fala aquela fase da marcha que a gente tem a absorção, não só o crush inicial ali, mas a fase que nós temos de balanço, digamos assim. Se nós pensarmos na Uhum. fase de balanço, seria mais isso, tá? Seria mais é, uma função, seria mais eu dar
eu dar condições para esse indivíduo conseguir fazer a fase de balanço. Se nós não tivermos essa inclinação, né, durante a fase de balanço, provavelmente nós teríamos uma instabilidade e cairíamos. Então, esse amortecimento dos movimentos sobre a estrutura do joelho também está relacionado à nossa rotação. Então, se nós não tivermos essa inclinação, nós teríamos limitação das rotações dos eixos tibiofemorais, dos eixos dos membros inferiores, tá? Então isso é muito legal, porque se nós avançarmos aqui um pouquinho, nós vamos entender isso que eu falei da diferença do fêmur, tá? Aqui a letra A, não sei se dá para ver tão bem ali, mas que pena. Depois vocês vão ver, tá, pessoal, no slide vai ficar bem bacana, tá? Mas ali, o A do lado esquerdo é dos chimpanzés, seria o fêmur de um chimpanzé. O B ali é de um hominídeo horrorium, que vocês vão ver que esse dali já vem de 6 milhões de anos atrás, tá? É um fóssil encontrado há 6 milhões de anos atrás. Depois, a letra C, D, E e F é os australopitecos. E o G e o H já são humanos arcaicos no G, e o H, o humano moderno que somos nós hoje, tá? Então, se nós percebermos a olho nu ali, parece que não tem tanta diferença. Mas quando nós começarmos a olhar principalmente para as áreas que são de origem e inserção da musculatura, aí nós vamos começar a ver bastante alteração, tá? Então, o que muda muito, que a gente fala, são todos os processos de inserções e origem da musculatura do sistema musculoesquelético. Alguma coisa a acrescentar? Não. Só vou te chamar a atenção que nós temos 9 minutos. Então vou acelerar aqui. Vai lá, pessoal, depois vocês vão ter todo o material. Eita vida. Tá, vou falar a parte importante aqui, ó. Pés! Chegamos, Christopher, onde você queria. Pra brincar, porque o Christopher é o cara dos pés, e, cara, esse cara é sensacional. Ó, o formato do pé deve ser reto, é claro, né? Agora a gente não precisa mais enrolar ele em galho, nós não precisamos mais impulsionar, nós não precisamos mais escalar. Então nós temos agora uma nova função. Então esse pé deve ser reto com uma declinação lateral na porção medial e não curvado como nos grandes primatas, né? Não é aquele aplanamento que nós vimos. Nós temos agora a formação da abóboda plantar, nós temos agora a formação dos arcos, né? Agora nós temos uma sustentação para que esse indivíduo consiga fazer não só o equilíbrio, né, a bipedia ali, mas também correr longas distâncias com grandes velocidades e com estabilidade, tá? Porque se você imagina se nós formos correr, por exemplo, com um pé como do orangotango ali, por exemplo. Se nós formos correr com um pé do gorila, por exemplo. Então nós temos uma diferença não só da área ali, mas de toda a estrutura, de todo o arcabouço das forças dessa musculatura que vão fazer ou forças mais laterais, ou forças mais de estabilização rotacionais, ou forças anteroposteriores, que é o nosso caso, uma força de avanço, uma força de arranque, de alavanca, principalmente, se nós pensarmos no hálux ali, o hálux ele tem que ser mais fechado, ele tem que ser mais próximo aos outros dedos, para que nós conseguimos fazer também a fase de impulso final. Então nós temos essa função importante ali, por isso que quando nós vamos avaliar uma baropodometria, ou vamos avaliar uma marcha, nós ficamos de olho em cada fase da marcha, em cada fase, principalmente na impulsão final ali. Legal, Christopher? Tranquilo? Perfeito. Sensacional. Tá, só vou aprofundar mais um pouco na parte óssea aqui pra gente não demorar muito, tá? Mas aqui é um pé de um primata também, tá? Aqui algumas alterações. Se vocês pegarem... deverzinho pra vocês aí, pessoal. Pega anatomia humana até, pega um livro de anatomia humana ali e olha, em comparação, vê o que vocês percebem de diferença, né, na posição, no ajuste desses ossos. Dá uma olhada, vê que interessante como que isso se adaptou, como isso se organizou, para que nós chegarmos até a nossa sustentabilidade, o equilíbrio sobre essas duas articulações que são importantes para nós ali no pé. A articulação subtalar, que vai dar a sustentação e as oscilações laterais e rotacionais para esse indivíduo agora que já não tem mais aquele pé de macaco, né? E a articulação tibiotársicas, que vai trabalhar nas oscilações e nos movimentos anteroposteriores. Então essas duas articulações foram articulações que tiveram que se desenvolver de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, para que esse ser conseguisse ter uma estabilidade maior.
A visão, é claro, tem também, igual a gente falou, né, não vou repetir, mas a savana ali mudou, né, toda a geografia mudou, então nós temos que agora, em uma forma bípede, olhar esse horizonte mais longe, né, avistar eventuais predadores e também avistar de longe nossas presas, porque se eu chegar perto ali de uma zebrinha ou de algum antílope, provavelmente ele correria de mim se ele já me visse de frente, então nós tivemos que criar estratégias vendo de longe. Então não só alterações nas estruturas, na célula dos olhos, né, no tamanho dos nossos olhos, né, na abertura desse globo ocular, mas também nas áreas corticais e nas áreas centrais. Tá? Então isso é muito bacana aqui no fator visual. E algumas necessidades anatômicas, né? Não vou entrar muito ali, mas a mudança nasofaríngea ela é muito importante, inclusive dos músculos intercostais, por toda a mudança do controle da respiração, né? Agora, o tórax é diferente, né? Os movimentos de alça de balde, ali, os movimentos de braço de bomba, então tudo isso acontece. E para isso acontecer, nós temos que ter músculos específicos, nós temos que ter anatomias específicas para esse ser conseguir ter uma expansibilidade pulmonar respiratória compatível com o seu gasto energético. Mudanças na faringe, em extremidade superior do esôfago, é claro, esse ser que era flexionado agora ele se estende, então nós temos que ter um aumento da dimensão e do calibre dessas estruturas. A medula espinhal também engrossou, né, possibilitando um controle motor melhor durante a respiração, durante a caminhada, durante a estabilidade. A gente fala das vértebras lombares, como a gente falou antes, né? Visto também nos indivíduos, nos Homo erectus, que eles tinham as vértebras lombares menores. Então, neles, principalmente, a gente percebe que o engrossamento da medula espinhal foi maior para realmente permitir toda esse controle não só respiratório, não só dinâmico, né, não só funcional, mas também respiratório e fisiológico dentro de tudo que a gente conhece das funções da coluna, da medula espinhal. E mudanças que permitem o desenvolvimento do sistema nervoso e da fala, assim como eu falei da área de Broca e da semiótica, o desenvolvimento da semiótica desse ser, que ele precisava fazer agora a leitura daquele outro ser que estava na frente dele, se ele ia atacar ele, se ele era um ser do mesmo grupo, entre outras coisas. Por isso que os animais do mesmo grupo, Christopher, a gente sempre fala que existem sinais sutis, né, que entram na semiótica, falando mais uma vez na semiótica, isso eu sempre falo para o pessoal, quando você vai cumprimentar um paciente, quando você vai conhecer uma pessoa, o levantar de sobrancelha é uma resposta primária, é uma primata. Isso, quando a gente faz esse levantar de sobrancelha, é um sinal que eu pertenço ao grupo deles. Então, quando nós tínhamos esses primatas se desenvolvendo, né, quando eles se encontravam, opa, olha, eu tô aqui, eu tô junto com você, vamos caçar junto, vamos viver junto. Então, isso é muito legal. Então, uma dica que eu sempre falo pro pessoal, né, a 1 metro do seu paciente, eleve a sobrancelha, né? Sempre que você cumprimentar ele, são sinais pequenos. Lembra que 10% só o que a gente fala, o bom dia, você é muito importante para mim, você pode falar tudo isso. Mas o que ele vai ler realmente é o seu sorriso, o seu toque, a sua sobrancelha, o seu olhar. Então essas leituras semióticas, falando em postura, falando em evolução, isso é muito importante para nós como terapeutas, tá? Então nossa postura, ela está intrínseca não só no nosso sistema musculoesquelético, não só na nossa fala, mas também nas nossas percepções, né? Nos nossos pequenos sinais, nas nossas vias de expressões e comunicações primatas. Legal. 4 minutinhos, tá acabando. 3 minutos. 3 minutinhos. Então, o que eu gosto também, tá? Então, eu nem vou me delongar aqui, mas mudança no aparelho vestibular, pessoal. Agora, imagina esse ser andando e tendo que se equilibrar, tendo que correr, atacar uma flecha, seja uma lança, atacar uma pedra. Ele tem que olhar para o lado, ver se o leão tá vindo, correr, pular um galho. E, igual eu falo para os meus pacientes, tenta correr e atirar uma pedra com o pescoço mole. Então isso não pode acontecer, você não consegue. Se você for correr com o pescoço mole, você tropeça, cai no primeiro degrau que tiver. Então existe uma criação, um desenvolvimento de um sistema vestibular, no sistema tônico-postural, porque o sistema vestibular e o sistema tônico-postural são as mesmas coisas, igual a gente sempre fala, que vai dar o que para esse indivíduo? Ele tem que dar reflexos inconscientes para que ele consiga sobreviver isso. Então, se nós pensarmos agora no sistema vestibular, nós temos um reflexo que foi muito importante para esse homem nesse desenvolvimento, que é o reflexo vestíbulo ocular, o reflexo vestíbulo cervical, que regula o tônus da musculatura cervical, o reflexo cérvico-ocular, ou seja, um reflexo de circuito rápido e curto entre os olhos e a cervical. Por quê? Se eu estiver correndo, ter que atacar uma flecha, pular um pau, alguma coisa,
A minha musculatura do pescoço tem que estar dura, rígida, tonificada, e os meus olhos têm que estar trabalhando de uma maneira em conjunto, em ambiguidade com essa musculatura. Então é muito legal quando nós, por isso que quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado, quando a gente está em luta e fuga, nós ficamos com o pescoço duro, porque nós temos que ter estabilidade visual para que para nós acertarmos aquele alvo, para nós corrermos de uma forma eficiente, tá? Então, sem vestibular, além de outro... Fique à vontade. 1 minuto. Ah, desculpa, achei que você ia cantar. Legal, pessoal. Então, entre outras coisas, tá, as mudanças. Nós temos mudanças também no sistema circulatório, sanguíneo, tá, tudo isso vai mudar até para tanto o equilíbrio da pressão, da homeostase da pressão desse indivíduo que agora Então, não. Oi, vontade. vamos reiniciar a live depois para terminar com calma? Porque Pode ser, mas tá bem no final, você que manda, tá? Pode, mas vamos reiniciar, pessoal. Vamos. É que vai cair aqui, falta 20 segundos, Ah, tá. entendeu? Reinicia então, pessoal. Não sai daí, tá? Continua aí, vamos reiniciar. Só mais 10 minutinhos, prometo que a gente encerra. Vamos reiniciar aqui, porque eu acredito que a gente tem mais um pouquinho de assunto aí para... Legal, tá finalizando. Ficha aqui. Então, eu vou só encerrar ela aqui e vou reiniciar de novo, tá, pessoal? Entra de novo aí. A gente quer finalizar com a companhia de vocês e já voltamos.